Notem que eu vou falar muito e aí nesse vídeo, tá? E aí, e aí, e aí também. Então, só ignorem, por favor. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E nesse vídeo eu vou redesenhar um desenho antigo, que no caso foi o meu primeiro desenho digital. E também vou mostrar para vocês como é o passo a passo do meu processo de desenho, né? Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas é porque eu fiz questão de que ficasse bem detalhado para vocês entenderem bem. Então é isso, eu espero que vocês gostem. Então, gente, eu sempre começo testando a espessura do pincel. E aí eu coloco o estabilizador no número 15, porque eu acho que fica melhor pra fazer o rascunho, porque o traço fica mais solto, sabe? Não fica nem tão solto e nem tão preso, na verdade. E aí, para aumentar e diminuir o tamanho do pincel, vocês vão clicar nas teclas Ctrl Alt e aí arrasta o cursor da esquerda para a direita, que aí ele aumenta e diminui o pincel. E aí eu começo a fazer o rascunho. E aí, para aproximar e afastar a tela, vocês vão clicar nesses botãozinhos aí, nesse maisinho e no de menos, para dar zoom e para afastar a tela. E aí, para modificar o tamanho do desenho inteiro, vocês vão clicar nessa ferramenta aí de selecionar a área que vocês querem mudar e clicar na opção de transformar. E aí vocês clicam na tecla Shift e aí vocês vão poder aumentar e diminuir, mantendo as proporções do desenho. Mas tem que pressionar a tecla Shift, porque senão vai ficar tudo deformado, conforme vocês estão vendo aí. Certo? E aí, depois que vocês modificarem do tamanho que vocês querem, é só clicar na tecla OK. E aí, para desselecionar, é só clicar em qualquer área da tela, que aí ele vai desfazer a seleção. Já essa outra ferramenta que eu estou mostrando aí é a ferramenta de laço, e com ela vocês podem selecionar uma área específica e modificar da mesma forma que fizemos anteriormente com a ferramenta de seleção. Funciona da mesma forma, só que a diferença é que vocês podem selecionar uma área mais específica do desenho. E aí, quando vocês clicam 2 vezes em cima do pincel, aparecem essas opções aí, que no caso vocês podem modificar o nome do pincel e também escolher um atalho para ele. Um atalho, vocês podem selecionar alguma tecla do teclado para definir como atalho. E aí toda vez que vocês clicarem nessa tecla do teclado, vai automaticamente selecionar o pincel. Por exemplo, a borracha está como a letra E. E aí toda vez que eu clicar na letra E, vai selecionar a borracha automaticamente. Já para desfazer algo que vocês querem, sei lá, apagar, por exemplo, vocês vão clicar nessas setinhas aí que eu estou mostrando na tela. E aí elas refazem e desfazem o que você acabou de fazer. Mas vocês também podem clicar nas teclas Ctrl Z, né, que é de base aí, todo programa tem esse atalho, né, o famoso Ctrl Z. Agora, com a mesma ferramenta que eu tinha mostrado para vocês antes, que é de selecionar, eu vou selecionar a área que eu quero modificar e aí, ao invés de clicar em transformar, eu vou clicar em deformar, porque aí eu fico livre para poder modificar a área selecionada da forma que eu quero, certo? Também funciona se você clicar em transformar e aí você clica na tecla Ctrl. Certo? E aí com a tecla Ctrl selecionada você pode modificar também da mesma forma que a opção deformar. Também funciona do mesmo jeito. E aí você modifica como você desejar e depois clica em OK. Agora, na parte da orelha,
ao invés de desenhar uma outra orelha do zero, eu vou apenas selecionar a orelha que eu já desenhei. Vou selecionar essa área e vou duplicar, clicando em Ctrl C, Ctrl V, porque aí vai duplicar essa área selecionada. E aí eu seleciono a camada que foi duplicada e clico na ferramenta de selecionar, depois em transformar, e aí arrastando essa parte aí dos pincéis um pouco para cima vai aparecer essas opções. E aí eu clico em virar horizontalmente. E aí a camada que estava selecionada antes vai espelhar horizontalmente. E aí eu só posiciono como eu quero, coloco na posição que eu quero. E aí é só dar um OK. Também tem outras opções, né, como vocês estão vendo ali embaixo, que tem virar horizontalmente, virar verticalmente, que ele espelha, né, da mesma forma que horizontalmente, só que na vertical, né, no caso. Também tem rotacionar 90 graus. E aí vocês vão modificando, vão testando da forma que vocês acharem melhor. E agora eu só mesclo a camada, clicando nesse botão aí, para ficar tudo unido numa camada só. Aí, como vocês estão vendo, eu estou mostrando para vocês como que funciona essas opções que tem aí em cima das camadas. Esse primeiro botão aí, que é mover para a camada de baixo, ele funciona, no caso, para você mover o que está na camada de cima para a camada de baixo, mas sem excluir a camada de cima, certo? Percebam que ela ainda está aí, mas o que estava nela foi para a camada de baixo. O segundo botão, ele mescla a camada, ou seja, ele exclui a camada que estava em cima e mescla tudo numa camada só. E essa pastinha aí serve para criar um grupo, para, no caso, quando você quer mover todas as camadas, não tem como você mover todas juntas. Então a única solução é você criar um grupo, colocar as camadas dentro desse grupo e aí sim você pode modificar todas as camadas juntas. E aí, quando você quer excluir uma camada, é só clicar na lixeira. Ou quando você quer só apagar o que está na camada, mas sem excluir a camada, é só clicar nessa borrachinha que está do lado da lixeira. Agora eu vou começar a desenhar o rosto da personagem e para isso eu crio uma nova camada, mas antes eu diminuo a opacidade da camada do rascunho geral para facilitar o processo e aí eu seleciono a camada nova que eu criei e aí começo a fazer o desenho, só que eu gosto de selecionar não, né? No caso, delimitar a área dos olhos e para isso eu faço na camada de baixo do rascunho geral. E aí na camada de cima eu começo a desenhar os olhos somente dentro da área que eu delimitei antes, porque aí eu acho que meio que facilita o processo.
Já para fazer o nariz, eu gosto de fazer essas duas linhas retas, né, entre os olhos, só para ficar mais certinho, mais simétrico no caso. E aí eu vou modificando conforme eu vou fazendo e tudo mais. E aí percebam que eu fiz e refiz várias vezes a boca, porque eu não estava gostando muito de como que estava saindo. E aí eu sempre gosto de fazer cada parte do rosto em uma camada diferente, justamente porque eu modifico muito, várias vezes. E aí fica mais fácil fazer em camadas diferentes, porque ao invés de você apagar o desenho todo, você só exclui a camada que você está desenhando. Né? Por exemplo, se eu estou fazendo a boca, mas eu não estou gostando de como está ficando, quero modificar. Fica bem mais fácil quando está numa camada separada do resto do rascunho. E aí depois, quando está tudo pronto, é só você mesclar tudo numa camada só. Agora eu vou dar início à line art. Para isso eu crio uma nova camada e diminuo a opacidade do rascunho. E aí eu gosto de girar a tela. Para fazer isso é só ir nessas setinhas aí que eu tô mostrando, certo? Que aí ele vira para a esquerda e para a direita. E aí, para fazer a line art, eu gosto de colocar o estabilizador no S5, porque o traço fica mais certinho, sabe? Fica mais estabilizado. E aí eu prefiro para fazer a line art. E já para fazer o rascunho, eu deixo sempre no 15. E aí eu começo traçando a line art normalmente do delineado do olho e eu só preencho, né? Eu contorno e preencho com um balde de tinta porque facilita. E aí para usar o balde de tinta, toda a área que você quer preencher tem que estar toda contornada, não pode ter nenhum espaço vazado, porque senão a cor vai vazar toda para fora, conforme eu estou mostrando para vocês aí. Já para fazer a line art do rosto, né, o contorno do rosto, eu gosto sempre de inverter o desenho, no caso espelhar todo o desenho. E para isso vocês clicam nesse botãozinho aí que eu tô mostrando para vocês, que ele inverte, né, no caso ele espelha o desenho. Isso facilita para você ver se o desenho tá ficando simétrico, né? Porque dizem que para o desenho funcionar ele tem que estar simétrico, tem que parecer normal dos dois lados, né? Não pode ficar torto. Mas sinceramente eu não me importo muito com isso não. Eu só viro o desenho mesmo porque eu acho que facilita na hora de fazer a line art. E aí eu comecei a fazer a line do cabelo. Eu comecei fazendo de uma cor diferente, porque eu queria fazer o cabelo dela sem contorno, mas aí eu percebi que ia dar mais trabalho do que eu estava imaginando, então vocês vão ver que eu só excluí tudo e deixei como se fosse uma line art mesmo, sabe? Só que eu deixei numa camada separada da line total, eu deixei tipo como se fosse uma line art só pro cabelo. Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona a ferramenta de preservar a opacidade. No caso, vocês vão desenhar o que vocês quiserem, e aí quando vocês selecionam a ferramenta,
preservar a opacidade, tudo que você colorir vai ficar dentro do que já está colorido, sabe? Como eu tô mostrando aí pra vocês. Não vai vazar nada pra fora. Foi dessa forma que eu colori de preto a line art do cabelo sem ter que refazer. E aí eu comecei a escolher o tom de pele da personagem. E aí, para colorir a pele, eu criei uma camada específica só para as cores de base da pele e fui selecionando, contornando no caso, toda a área em volta, que no caso são as partes da pele da personagem. E aí, com tudo contornado, eu preencho com o balde de tinta. E aí eu comecei a testar cores, outros tons de pele, só que aí eu acabei deixando o tom que estava mesmo. Fiz a mesma coisa para a roupa da personagem, criei uma nova camada e preenchi toda a cor de base. Depois eu fiz a mesma coisa com o cabelo. Só que para colorir o cabelo eu escolhi um outro pincel, porque esse pincel que eu estava usando, ele deixa essas áreas vazadas, sabe? Essas falhas, quando eu preencho com um balde de tinta. E já com esse outro pincel de caneta, isso não acontece, fica tudo preenchido certinho. Então, para facilitar, para eu não ter que ficar retocando depois, eu troquei de pincel só para fazer a base do cabelo. E aí eu sempre contorno tudo e depois eu preencho com o balde de tinta. Criei uma nova camada e essa camada vai ser para o branco, essa partezinha branca dos olhos. Eu escolhi um tom quase branco, não foi totalmente branco. E aí eu crio uma nova camada e essa camada vai ser para a cor dos olhos realmente e para a boca, né, para o batom da personagem. Agora eu vou começar a fazer as sombras, para isso eu crio uma nova camada e clico ali em agrupar. Dessa forma, tudo que eu desenhar, tudo que eu colorir nessa camada de cima, que tá rosinha ali, como vocês podem ver na lateral, tudo que eu desenhar vai ficar dentro da camada de baixo, ou seja, dentro da camada da pele. Então isso facilita muito na hora de colorir, porque não vai vazar nada para fora. Por mais que eu passe o pincel fora, né, da camada, não vai vazar, porque está agrupado a camada de baixo. E aí eu diminuo, na verdade eu escolho uma cor mais escura que o tom de pele da personagem e diminuo a opacidade do pincel e vou passando assim suavemente para fazer as sombras, né? Para não ficar nada marcado. Eu sempre diminuo a opacidade do pincel para poder fazer as sombras. Eu não uso nenhum pincel apropriado para esfumar, na verdade. Eu uso um pincel para tudo. A única coisa que eu faço é brincar com a opacidade, né? Às vezes eu aumento, às vezes eu diminuo, mas no geral ela tá sempre mais baixa para eu poder fazer as sombras, para não ficar nada marcado.
E aí, para fazer sombras cada vez mais escuras, eu só vou fazendo a mesma coisa. Escolho um tom mais escuro e sempre diminuo a opacidade do pincel. E percebam que eu criei uma camada lá em cima de tudo com o nome de cores, porque aí eu vou colocando os tons que eu estou escolhendo para fazer as sombras, né? Porque fica mais fácil quando eu quiser selecionar um outro tom de sombra que eu usei anteriormente. E pronto, feitas as sombras do rosto, da pele, né? Eu faço a mesma coisa com a roupa. Eu crio uma nova camada em cima da camada de base da roupa e clico em agrupar. E aí seleciono um tom mais escuro e vou fazendo as sombras da roupa da personagem. E faço a mesma coisa em todas as outras camadas para fazer as sombras. Eu sei que existem vários modos de sombrear, mas essa é a forma que eu faço e, não sei, é a forma que eu mais me adaptei para criar sombras nos personagens. Lembrando que eu sempre deixo a opacidade do pincel mais baixa para fazer o sombreado, porque aí vai ficar tudo mais suave, no caso, né? Não vai ficar nada marcado, porque eu não gosto de sombras muito marcadas. E aí, como eu não uso nenhum pincel específico para esfumar, eu diminuo a opacidade do pincel para ficar algo mais suavizado. E aí, para fazer o brilho, né, eu crio uma camada em cima de tudo e renomeio para brilho e coloco no modo luminosidade, como vocês viram aí, porque esse modo dá um tchan assim no desenho, eu não sei explicar direito, ele fica com uma luminosidade mais intensa, digamos assim, eu gosto muito. Agora eu volto na camada do branco do olho, que eu havia feito antes, seleciono um tom de cinza mais ou menos, um pouco mais escuro, e aí eu vou fazendo esse sombreado próximo ao delineado da personagem, para fazer dar um efeito assim, né? Não deixar tão branco, porque eu acho que fica um pouco estranho. E aí na camada de brilho novamente eu fiz uns reflexos, né, na boca e tudo mais. Para fazer o blush, eu criei uma nova camada em cima das sombras da pele. Cliquei em agrupar também para ficar tudo dentro da camada de base da pele. E escolhi um tom de rosa. E aí eu fui fazendo o blush dela e deixei a opacidade bem baixa. Percebam que eu deixei no 4, para ficar algo bem suave mesmo, para não ter nada marcado. E aí eu vou fazendo de leve aos poucos. Para fazer as sombras do cabelo, eu fiz da mesma forma, né, que eu fiz nas outras camadas. Criei uma camada por cima da cor de base do cabelo, cliquei em agrupar e selecionei um tom mais escuro. E aí eu sempre gosto de colorir toda essa parte de dentro e a raiz do cabelo também com uma cor bem mais escura,
pra fazer esse efeito de que tá por trás dela, sabe? E aí, com essa mesma cor, eu fui fazendo essas ondinhas, né, pra fazer meio que uma textura de cabelo cacheado. E aí eu vou fazendo, repetindo a mesma coisa também, só que selecionando sempre um tom de cor mais escura pra fazer a textura do cabelo. E aí eu vou naquela camada de brilho, lembra que eu fiz antes? E aí eu seleciono um tom de cor mais claro e vou fazendo uns cachinhos para ficar como se fossem uns pontos de luz, mas eu não faço muito. E agora eu tentei criar meio que uns reflexos no cabelo dela para dar um efeito a mais. E aí eu fui testando uns tipos de brilho, só que eu não gostei muito e eu acabei excluindo e deixando só os brilhos que estavam mesmo antes. E aí eu colori a line art do cabelo, porque estava numa camada separada, então foi bem mais fácil. Eu só selecionei aquela ferramenta que eu tinha ensinado para vocês antes de preservar a opacidade. E aí ficou mais fácil para colorir a line art do cabelo, porque estava separado da line principal, né, do resto do corpo e tudo mais. Criei também uns fios soltos para dar um detalhe a mais no cabelo. E depois, naquela mesma camada de brilho, eu fui fazendo uns pontos de luz no rosto da personagem para dar um efeito. E aí eu criei uma nova camada, só que por baixo da line art, e coloquei no modo luminosidade e fui fazendo esse contorno luminoso em volta de toda a personagem para fazer meio que um detalhe, sabe? Eu não sei explicar direito, na verdade. Eu só acho que fica bem bonito, assim. Acho que dá um efeito bem legal pro desenho. E não sei, eu gosto de fazer, então eu sempre faço esses detalhes. E agora eu vou fazer as tatuagens, né? Porque o desenho antigo que eu havia feito tinha tatuagens, então eu tive que colocar nesse também. E aí eu fui testando, eu tentei fazer umas flores diferentes, mas no final eu acabei deixando uma flor mais parecida com a do desenho original. Depois eu tentei colocar umas cores de fundo, fui testando, deixei um azul clarinho mesmo. E fiz um contorno assim, branco em volta dela para dar um detalhe. E finalizei com umas sardas, porque o desenho original que eu havia feito antes tinha umas sardas também, bem clarinho. E aí eu quis colocar nesse desenho novo também. E é isso. O desenho tá finalizado. Então é isso, gente. O desenho ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem um like aqui no vídeo para me ajudar. E não se esqueçam também de deixar um comentário, né, dizendo o que vocês acharam do antes e do depois, né, do primeiro desenho que eu fiz e do de agora. E me sigam no meu Instagram também, que vai estar aparecendo aí na tela para vocês, para me acompanhar mais em tempo real, porque eu tô sempre mais presente por lá. E é isso. Obrigada por tudo, por terem assistido esse vídeo. E tchau, até a próxima!